Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre escoamento de Rayleigh estrangulado no regime subsônico. O objetivo é determinar o que ocorre quando o calor adicionado é maior do que o necessário para levar o escoamento para a condição sônica. O escoamento de Rayleigh, como nós vimos, trata-se de um escoamento unidimensional, sem atrito, em regime permanente, com trocas de calor. Nós conhecemos as propriedades na entrada do escoamento e queremos determinar as propriedades na saída do escoamento em função da troca de calor. Nós desenvolvemos as equações em função do MAC na entrada e na saída. Uma equação importante aqui vai ser essa equação do balanço da energia. A quantidade de calor vai interferir, vai influenciar na temperatura de estagnação da saída do escoamento, considerando que todas as propriedades na entrada do escoamento são conhecidas. Nós também desenvolvemos as equações em função da condição sônica, que é a condição que existe se calor adicionado for suficiente para levar o escoamento para MAC igual a 1. Um escoamento subsônico aquecido é acelerado e um escoamento supersônico aquecido é desacelerado e ele pode atingir a condição de MAC igual a 1. Essa equação aqui vai ser importante para nós aqui nessa aula, que é a razão entre a temperatura de estagnação e a temperatura de estagnação sônica, que depende apenas do MAC na entrada do escoamento, certo? Nós vimos no diagrama entalpia e entropia que no regime subsônico, se nós adicionamos calor, o escoamento é acelerado, a entropia aumenta, o escoamento é acelerado até o limite de MAC igual a 1. O que ocorre se, a partir desse ponto, eu continuar adicionando calor? Ele não vai passar para o regime supersônico. Por quê? Porque um escoamento supersônico aquecido, ele também tende para MAC igual a 1. Portanto, esse ponto é um ponto chamado de escoamento estrangulado. Uma adição de calor aqui a mais não vai fazer com que o escoamento subsônico se torne supersônico, certo? O diagrama aqui, o gráfico temperatura de estagnação pela temperatura de estagnação sônica, nós observamos o quê? Que a temperatura de estagnação sônica é um limite, é sempre essa razão entre a temperatura de estagnação de escoamento e a temperatura sônica de estagnação, o máximo vai ser igual a 1. Então, a temperatura sônica de estagnação é um valor limite aqui no nosso escoamento em função do número de MAC. E nós observamos que nós temos uma região de MAC subsônico e uma região de MAC supersônico que nos dá essa relação das temperaturas de estagnação. No caso aqui, nós vamos falar na aula de hoje sobre o regime subsônico. Então, para uma dada condição inicial, existe uma quantidade máxima de calor, que eu chamei aqui de calor asterisco, que é o calor sônico, que leva o escoamento para MAC igual a 1 na saída. Nós vamos adicionar uma quantidade de calor e existe uma quantidade de calor máxima que leva esse escoamento para MAC igual a 1. Se a quantidade de calor adicionada for maior do que essa quantidade de calor necessária para a condição sônica na saída, vão ocorrer propagações de ondas de pressão no duto, um ajuste transiente nas propriedades, nas características do escoamento, para que a saída permaneça com MAC igual a 1. Como é que nós vamos fazer? O que vai acontecer efetivamente no escoamento subsônico quando ele estiver estrangulado? A saída vai continuar sendo MAC igual a 1, mas será necessário uma alteração aqui na condição de entrada para permitir que essa quantidade de calor que eu quero seja adicionada no escoamento, certo? Então, como eu falei, existe uma relação máxima entre a temperatura de estagnação e a temperatura de estagnação sônica, que depende do MAC na entrada do escoamento. Se esse calor é maior, essa temperatura de estagnação vai aumentar, consequentemente, esse meu ponto de entrada vai deslocar para a esquerda, ou seja, o MAC vai ter que diminuir no regime subsônico. Se nós observarmos aqui, nós poderíamos considerar que, dado um ponto inicial do escoamento, daqui até aqui existe uma quantidade de calor sônico. Se eu quero adicionar mais calor do que essa quantidade, eu vou ter que movimentar esse meu ponto para a esquerda aqui no diagrama entalpia-entropia. Consequentemente, o MAC tem que diminuir. Vamos calcular como que isso vai se refletir efetivamente no escoamento. Vamos considerar esse exemplo aqui com MAC na entrada de 0,3 e uma temperatura de estagnação de 300 kelvins. Qual é o valor do calor
para levar à condição sônica, e se eu adicionar 20% a mais dessa quantidade de calor, o que vai ocorrer no escoamento? Primeira coisa, nós vamos determinar a temperatura de estagnação sônica. Como nós vimos, depende apenas do Mach na entrada do escoamento. Então está aqui a fórmula, ou eu poderia usar, no caso aqui do ar, K igual a 1,4, a tabela para escoamento com troca de calor, com o Mach de 0,3 na entrada. Nós temos aqui a razão entre a temperatura de estagnação e a temperatura de estagnação sônica. Aqui, ó, valor calculado, valor na tabela. Consequentemente, nós temos a temperatura de estagnação sônica de 864,9 kelvins. Com isso, eu consigo calcular agora a quantidade de calor que leva o escoamento para Mach igual a 1 na saída. Da equação do balanço de energia, o calor sônico vai ser o Cp vezes a variação das temperaturas de estagnação. Temperatura de estagnação na saída, que é a condição sônica, menos a temperatura de estagnação na entrada. Nós temos aqui uma quantidade de calor de 567,16 kJ por quilograma, aqui o calor específico. Essa é a quantidade de calor necessária para levar a condição de entrada para Mach igual a 1 na saída. Se eu adiciono 20% a mais de calor, ou seja, nesse caso aqui, estamos adicionando 680,59 kJ, o que vai ocorrer com o escoamento? Bom, eu vou entrar com essa quantidade de calor na equação do balanço de energia e vou calcular uma nova temperatura de estagnação sônica, porque a saída é sônica. Então, nós temos uma nova temperatura de estagnação sônica de 977. Observamos que ela aumentou. Antes ela era quanto? Ela era 864,9 a temperatura de estagnação sônica, agora ela é 977. O que vai ocorrer agora? Com essa nova temperatura de estagnação sônica, nós vamos calcular a nova razão entre as temperaturas de estagnação e obtemos um valor de 0,30. Eu coloquei aqui de amarelo o valor anterior de 0,34. O que aconteceu com essa razão? Diminuiu. Essa razão diminuiu. Se nós observarmos aqui no gráfico, onde está isso aqui no gráfico? Eu tinha aqui, ó, para Mach 0,3, no gráfico, não, na tabela, né? Na tabela, para Mach igual a 0,3, nós tínhamos 0,34, que era a condição de entrada, com essa menor relação da temperatura de estagnação pela sônica, nós observamos que o Mach está diminuindo. Observamos aqui que está entre 0,26 e 0,28. Aqui eu fiz uma interpolação linear, uma aproximação, e nós obtemos um Mach de aproximadamente 0,278. Então, a gente tinha um Mach de 0,3 e ele diminuiu para 0,278, aproximadamente. Ou seja, o Mach diminuiu na condição da entrada para permitir a adição de calor desejada. Poderíamos ter calculado aqui pela fórmula também, vai obter um valor muito próximo. Se vocês fizerem a substituição desse valor aqui, vai ver que vai dar um valor muito próximo. Então é isso que acontece no escoamento subsônico, quando a quantidade de calor adicionada é maior do que a necessária para levar esse escoamento para a condição sônica. O Mach na entrada vai ter que diminuir para permitir que essa quantidade de calor desejada seja adicionada, certo? Então é isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Dúvidas, sugestões, deixem aqui nos comentários e até a próxima aula.